paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o missionário José Carlos Santana. Estou aqui com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu já quero desde já cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que esta mensagem venha estar entrando no seu lar, na sua casa, aonde você estiver, no seu serviço. Que a paz de Cristo venha estar reinando sobre o teu lar. Queridos, sabemos que estamos na semana de oração. E aqui estamos, não reunidos no templo, como nós fazemos de costume, mas sim cada um no seu lar, cada um na sua casa, cada um na sua residência, Espero que esteja tudo bem com os irmãos, com seus familiares, e que os irmãos venham receber essa palavra da parte de Deus para a sua vida, para a sua família. Queridos, o tema a qual foi me passado fica na carta de Paulo, 1 a Coríntios, capítulo 15, eu vou estar lendo com os irmãos do versículo 1 até o versículo 11, amém? Você que tem a sua Bíblia, você que tem o seu tablet, você que tem o celular, onde você estiver, se você também não puder me acompanhar nesta leitura, eu vou estar lendo, e você medite nessas palavras, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrai-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retivertes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenhas crido em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre um assunto muito interessante e relevante, que é sobre a doutrina da ressurreição. Podemos ver nesse capítulo 15 que o apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, escreve aos irmãos de Coríntios para tratar sobre a ressurreição. Nesses versículos a qual nós lemos, o apóstolo Paulo vai tratar primeiro sobre a ressurreição de Cristo, depois ele vai trazer Cristo como a primícia daqueles que ressuscitaram. Cristo foi o primeiro a qual ressuscitou,
e depois ele vai tratar sobre a nossa ressurreição, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, apóstolo Paulo vai trazer ao assunto da ressurreição. Por quê? Porque naquela época tinham alguns que não criam na ressurreição ou nessa doutrina, e isso estava até entrando dentro da igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo vai combater, né, aqueles a qual não criam na ressurreição e nem na ressurreição de Cristo. Então ele vai escrever aqui sobre este assunto. O interessante, irmãos, no versículo 1, a qual nós vemos, que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: irmãos, venham lembrai-vos o evangelho que vos anunciei. Queridos, o evangelho ou as boas novas de Deus para o homem, que é Cristo Jesus morrendo, vindo para essa terra e morrendo em nosso lugar para nos trazer a salvação, o apóstolo Paulo vai relembrar aos irmãos de Corinto sobre o evangelho que ele pregou, que ele os anunciou. E além de ele ter pregado esse evangelho, além de ele ter anunciado, ele vai dizer aqui que a qual eles recebeste esse evangelho. Queridos, como um cristão nós temos a responsabilidade de anunciar o evangelho, de pregar esse evangelho. E além de pregar, nós devemos também anunciar esse evangelho, para que pessoas recebam as boas novas. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, de crise, né? Esse vírus que está sobre toda a terra, e aqui no nosso país também não está diferente. Mas nós temos, irmãos, assim como o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Coríntios, que nós devemos também perseverar em momentos de crise, momentos de lutas e dificuldades. Nós devemos perseverar na oração, perseverar na leitura bíblica, perseverarmos na união, na comunhão com Cristo e com os irmãos. Porque nós vemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele trata do assunto da ressurreição de Cristo, ele vai tratar também sobre o evangelho. Ele vai falar no verso 2, por ele também sois salvos, somos salvos pelo evangelho de Cristo, pela palavra que nos foi anunciada, que nos foi pregada. E assim ele vai continuar dizendo: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. O apóstolo Paulo está dizendo para eles que eles tinham que continuar como a palavra, com aquilo que o apóstolo Paulo tinha pregado para eles. Eles tinham que permanecer naquilo que o apóstolo Paulo pregou. Ou, se eles não permanecessem, se eles não ficassem ali firmes, se eles não perseverassem, eles ia ter sido em vão que eles tinham crido no evangelho, irmãos. Devemos tomar muito cuidado, queridos e amados irmãos, para que nós não viemos pregarmos, se nós não viemos ter anunciado o evangelho, ter crido no evangelho e depois perder essa esperança, ter crido em vão. Sabemos, irmãos, que Cristo é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo aqui ainda vai dizer que antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Esse recebimento do apóstolo Paulo, irmãos, provavelmente é o que ele recebeu através de notícias, através de cartas, ou até mesmo via oral pelos outros discípulos, por outros apóstolos.
Então agora ele fala que o que ele recebeu, ele também entregou àqueles irmãos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, queridos. Que coisa linda, que coisa interessante, irmãos. Que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver que o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar sobre a morte de Cristo. E antes nós falarmos da morte de Cristo, irmãos, nós devemos crer que Cristo veio, aleluia, até essa terra. Que ele nasceu de uma forma milagrosa. Que ele cresceu. Que ele, ali naquela cruz do Calvário, padeceu. Que ele morreu. Mas além de ele morrer, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou. Aleluia. Essa é a base do Evangelho. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Mas, irmãos, Carlos, crer na ressurreição? Sim, irmãos. Porque diante da ressurreição de Cristo é que nós temos a esperança. Que um dia nós também seremos ressuscitados. Ainda que nós venhamos passar pela morte, mas nós devemos crer que naquele grande dia Cristo irá nos ressuscitar, assim como ele ressuscitou, irmãos. Em todo o mundo, nós não vemos, aleluia, pessoas, não vemos um ser humano sequer que morreu e ressuscitou. Mas o nosso Deus, aleluia, Cristo Jesus, irmãos, ele veio, padeceu morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar vida, para nos dar esperança. Aleluia, e essa é a base do apóstolo Paulo aqui no capítulo 15. Que além de Cristo ter morrido pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados, ele trouxe para nós esperança que nós não tínhamos. Agora nós cremos, aleluia, que esse nosso corpo, louvado seja o nome do Senhor, esse corpo corruptível, esse corpo mortal, naquele grande dia, o apóstolo Paulo vai tratar disso, a partir do verso 35, nesse mesmo capítulo, que o nosso corpo, aleluia, corruptível vai dar lugar a um corpo incorruptível, um corpo de glória. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu posso ver, irmãos, diante desta palavra, o apóstolo Paulo fortalecendo os irmãos de Coríntios. O apóstolo Paulo trazendo a memória deles, assim como Cristo ressuscitou, a esperança para nossas vidas, a ressurreição para nossas vidas, irmãos. Esse nosso corpo, irmãos, eu posso ver e contemplar que aqueles que aqui não enxergavam, não andavam, louvado seja o nome do Senhor, não escutavam, não viam, naquele grande dia o seu corpo vai ser transformado num corpo de glória, aleluia, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, porque Deus estará no nosso meio, Deus estará conosco, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo vai trazer para nossas vidas, aleluia, a confirmação que Cristo ressuscitou. Qual foi a confirmação, irmãos Carlos? Que ele foi visto, aleluia. Que ele foi contemplado não só por Pedro, aqui Cefas, não só pelos 12, mas para aqueles mais de 500 irmãos que estavam ali. Testemunhas oculares estavam atestando que Cristo ele ressuscitou verdadeiramente. Então, assim como Cristo ressuscitou, irmãos, naquele grande dia nós também iremos ressuscitar em glória com Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, diante desta palavra, aleluia, Deus venha nos confortar, Deus venha te confortar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e a lição que nós podemos tirar desse texto, irmãos, tem várias lições, mas eu tiro duas para nossas vidas, duas lições práticas. Primeira,
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos perseverar. É diante da perseverança que nós vamos vencer. Aleluia. Ainda que estamos passando por momentos difíceis, por lutas, por provações, mas vamos crer, vamos perseverar até o fim. Aquele que for até o fim, esse será salvo. Aleluia. Que nós devemos pedir para o Senhor, para Deus, aleluia, que Ele venha nos ajudar a perseverar até o fim, queridos. E segundo, aleluia, a lição que eu vejo aqui nesse texto é que nós temos a esperança da ressurreição. Aleluia. Talvez é um assunto que nós não estamos muito acostumados, mas muito me chamou a atenção esta palavra, irmãos, porque nós vemos que assim como Cristo morreu e ressuscitou, Deus vai nos ressuscitar naquele grande dia. A doutrina da ressurreição, aleluia, ela é real, ela é verdadeira, porque Cristo ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou naquele grande dia, Ele também irá nos ressuscitar com Ele. Aleluia, que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que você receba essa palavra da parte de Deus. Gostaria de fazer uma breve oração por você e pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor colocaste ao meu coração para transmitir para a tua igreja, para o teu povo. Senhor, visita cada lar, cada família, Senhor, que está assistindo, Senhor, a este vídeo. Senhor, que a tua palavra venha chegar ao coração desses irmãos, dessas irmãs, desses jovens, dessas crianças, Senhor. Abençoa cada lar. Assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e fique na paz de Cristo.